Olá a todos, eu me chamo Herbert, sou aqui do Polo de Mossoró e venho aqui contribuir, com os desafios dessa caminhada, da transformação da gestão da educação profissional tecnológica no mundo atual, né? Mas voltando um pouquinho ao histórico, de como isso foi construído, essas escolas profissionais tecnológicas foram muito influenciadas pelo sistema capitalista, né? Então, ao longo desses anos, a gente vê, né, e percebe algumas mudanças, né? O sistema capitalista ele é muito atrelado, né, aos interesses particulares e que é uma grande massa de trabalhador, né, era só especializada em uma determinada operação, né, e nada mais importava do que a maximização dos lucros, a produção em massa, né, e poucos têm acesso, né, aos lucros, de uma empresa. A maioria é pouco poder, são poucos que têm, né, ou que tinham, né. E essa relação, ou seja, como é que a gente pode formar cidadãos e profissionais, né, em que não fique só limitado a apertar um parafuso ou maximizar um lucro de uma empresa. Precisamos transcender isso, né? De que forma queremos uma sociedade melhor? Para se ter uma sociedade melhor, preciso também ter cidadãos, né, com um pensamento crítico que possa contribuir. Então, hoje essa relação do homem e o trabalho, ela transcende tudo isso, né? Lógico que a gente tem o desafio também da pressão do sistema capitalista, mas hoje o olhar é um pouco mais diferente. Existe uma preocupação, né, de uma sociedade de termos cidadãos ou profissionais melhores, essa relação desses trabalhadores, como é que essa relação com a sociedade, né, de que forma pode contribuir mais com pensamentos críticos, de que forma essa relação com a natureza. Então, hoje, essa classe trabalhadora, ela está mais integrada com todos esses outros eixos que eu comentei aqui, né? A relação com a natureza, a relação com a sociedade, a própria relação com o trabalho. Lógico que temos ainda desafios a serem percorridos, né? Principalmente na inclusão, né? De pessoas que ainda não se têm acesso, né? Mas, por outro lado, temos avanços sim, em campo social, né? Em campo cultural, considerar todas as diferenças, o respeito, né? Então, eu venho, e é uma experiência minha própria, eu venho do segmento industrial, né? Em que em todos esses aspectos, eles são vistos, são considerados, né? Então, eu faço gestão de equipes e a relação não só com o trabalho, mas transcende aquilo, né? Como está o ser humano, de que forma ele pensa, como ele pode contribuir, como, né, eu como gestor posso oferecer condições melhores para aquele meu trabalhador, colega de trabalho, de que forma ele pode se desenvolver melhor profissionalmente. Então, todos esses aspectos hoje, existe um olhar para isso, com o intuito de que a gente incluir, né, cada vez mais uma parcela da população integrada com o lado social, o lado da educação, o lado cultural, né, as características de cada povo, de cada local, região. Então, essa preocupação, ela hoje existe, apesar da pressão do sistema capitalista. Então, eu acredito que a gente agindo dessa forma, né, formando mais cidadãos críticos, né, com o pensamento, né, de uma sociedade melhor, né, de como podemos contribuir com a natureza, com o meio ambiente, né, produtos sustentáveis, a gente sim, né, pode ter um mundo muito melhor e pode avançar nesse sentido. Então, a gente está caminhando por isso, o desafio é longo, mas por isso que estamos aqui, né, contribuindo e torcendo que cada vez mais parcela da população possa ser incluída também e a gente ter um mundo melhor.